Você veio no domingo de manhã, eu comecei essa série e Deus falou no meu coração. O pastor Hélio tem pregado sobre vencer em meio à crise. E o Espírito Santo falou comigo enquanto eu lia um pouquinho de Apocalipse. E ele, quando eu estava lendo, ele falou comigo, vá para 1 João. E 1 João, a gente começou vendo 1 João capítulo 2, lá no verso 12, aleluia. Que diz, filhinhos, quantos aí são filhos de Deus? Diga, glória a Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, aleluia, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, aleluia. Filhinhos, ele fala mais uma vez, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Alguém fale comigo, conhecer o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está aqui, o apóstolo João, ele está dando a ênfase em conhecer a Deus, em conhecer o Pai, em conhecer aquele que é desde o princípio, em conhecer Jesus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, aleluia. Jogue para mim, Mauro, por favor. 1 João capítulo 5, verso 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence. Quantos aí sabem que você nasceu de Deus? Não da carne, não da vontade humana, mas de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, vence. Nós falamos no domingo pela manhã, que você foi programado para ser bem sucedido. Deus não programou você para o fracasso. A história do mundo é dizer para você que você foi programado para o fracasso, para a derrota, que o mundo está em crise mesmo, que nada vai dar certo. Mas a palavra de Deus nos garante que você e eu fomos programados para dar certo. Nenhum construtor constrói alguma coisa para dar errado. E Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele criou você à sua imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos programados para dar certo porque nós somos inteligentes. Nós somos programados para dar certo porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os filhos são aqueles que nasceram de Deus. Os pais, os maduros, demonstram um conhecimento mais profundo. Os jovens, e a palavra jovem aqui no grego neaniskos, neaniskos significa aqueles que estão experimentando. Não são aqueles que apenas ouviram falar, são aqueles que estão experimentando. São aqueles que estão numa jornada de prática e resultado. E nós falamos isso aqui, somente a prática da verdade garante os resultados que Deus promete. Somente a prática da verdade. Ele falou para você que você é mais do que vencedor, mas somente a prática da verdade garante os resultados que Deus promete. A palavra que Ele disse não volta vazia, mas produz. Veja, a palavra de Deus produz. E a gente sempre, todo ano na escola bíblica a gente vê isso. Gente que chega, abre o seu coração e é totalmente transformado. E a pessoa do lado entra, sai da escola e diz, essa escola não tem resultado nenhum. É porque a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Se não for praticada, ela não traz os resultados que Deus promete. E o nosso chamado para você é com que você pratique a verdade.
praticar a verdade. Eu e você, por natureza, já somos mais do que vencedores, programados para dar certo. Nós precisamos então aprender os princípios divinos que nos farão experimentar essa vitória em toda e qualquer situação. E o princípio é conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, eu quero conhecer, eu quero te conhecer, Jesus. Vá comigo em Apocalipse então. E é muito interessante que João, o apóstolo João, o mesmo escritor de 1ª, 2ª e 3ª, João, o mesmo escritor do Evangelho de João, escreveu o Apocalipse. Eu achei muito interessante, eu fui pesquisar, a curiosidade. O Apocalipse foi escrito entre 70 e 95 DC. 1 João foi escrito por cerca de 90 DC. O Evangelho de João foi escrito por cerca de 85 DC. João conviveu com Jesus, mas eu creio que ele recebeu uma revelação ainda mais do alto em Patmos, para escrever o Evangelho. Porque você vê que o Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. O mesmo Jesus que Mateus, Marcos e Lucas experimentaram, João experimentou. E você sabe que a atitude de João era uma atitude diferente. João se reclinava no colo de Jesus. João andava com Jesus. João orava com Jesus. Mas foi depois de uma revelação, que é isso que a gente vai ver. Foi depois de uma revelação sobrenatural que ele começa escrevendo que o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele tem uma perspectiva do alto. Onde é que ele recebeu isso? Quando Jesus disse para ele: sobe até aqui. Sobe até aqui. E quando começa a carta aqui de Apocalipse, e já começa logo dizendo que essa é, Apocalipse capítulo 1, verso 1, essa é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação da pessoa de Jesus. É a revelação do plano de Jesus. É a revelação da vontade de Jesus para mim e para você. Aí a gente volta em 1 João, está aqui na tela. Em 1 João, capítulo 1, verso 1 a 3, João diz o que era desde o princípio. Onde é que João pega essa revelação? Ele pega lá no alto. Ele pega lá no alto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia!
o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha só, comunhão, conhecer, comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João era um apóstolo de comunhão, gente. Quando João se apresenta para as igrejas, ele assim o faz como representante de Jesus. Vá lá comigo, aí ainda no capítulo 1, no verso 4. Leia aí comigo, na Bíblia. Diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele, ele começa a dizer, aquele que é desde o princípio, aquele a quem eu estou conhecendo, aquele a quem eu conheço. Quem ele é? Daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Para João falar para as igrejas, ele fala: eu estou vindo da parte de Deus. Deixa eu te mostrar quem é o Deus a quem eu conheço. Isso faz toda a diferença na nossa jornada, gente. O Deus a quem nós conhecemos. Eu preguei uma série, Davi conhecia o Deus a quem adorava. Isso faz toda a diferença quando o inferno se levanta contra a gente. Porque o inferno todo dia vai confrontar quem é Deus para você. Onde é que está o seu Deus? Onde é que está aquele que você diz que você adora? Será que é assim mesmo que vai acontecer? Você lembra da serpente com Eva? Será que é assim mesmo que Deus disse? E o que nós devemos manter em alta na nossa vida? O nosso conhecimento, a nossa comunhão de quem é Deus para a gente. Quem é Deus para você? Quem já fez o Salmo já sabe. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Participação dos ouvintes, aleluia. Quem é Deus para você? Aleluia. Quem? Amizade? Quem? Amor. Quem é Deus para você? Pai. Quem é Deus para você? Liberdade. Quem é Deus para você? Senhor. Quem é Deus para você? Minha luz, minha música, minha cura, aleluia. Minha vida. Quem é Deus para você? Meu rei. Quem é Deus para você? Minha graça. Isso não deve ser tão difícil de responder não, gente. É aquilo que você se relacionou com Ele hoje de manhã. Quem é Deus para você? Meu ar, meu amigo, o ar que eu respiro. Quem é Deus para você? Meu tudo, meu herói. Porque chega na hora da adversidade, é justamente isso que o inferno quer fazer com a gente. Quem é Deus para você? E a gente fica intimidado, com vergonha ou com medo de dizer. É nessa hora que a gente se levanta e a gente diz: Ele é o meu sustento, eu não temerei, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não terei medo. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu esconderijo. É nessa hora, quando você se levanta, que o inferno se recolhe. E a gente tem que ponderar nisso. Quem é Deus para mim? No meu relacionamento com Ele, quem é Deus para mim? Porque é assim que eu vou responder a Ele. É interessante que para cada igreja, para cada situação, uma medida da revelação da pessoa de Jesus era dada. Para cada igreja, para cada situação, uma medida da revelação da pessoa de Jesus era dada. Quando escreve para as igrejas, João apresenta quem fala. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, na introdução de cada igreja, João vai apresentando quem é Jesus para aquela determinada igreja, para aquela determinada situação.
Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes. O Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Toda vez que ele vai escrever para uma igreja, João apresenta Jesus, porque não dá para a gente enfrentar as crises sem conhecer Jesus, sem conhecer a quem você vai chamar, o seu Jeová Rafá, o seu Jeová Shalom, o seu Jeová Tzidkenu, o seu Jeová Nissi, o seu Jeová Roi, o seu Jeová Makadeshkem, aquele que te santifica. Ele está envolvido no processo da tua vida. Ele não quer com que você ande para qualquer lugar a parte da presença dele. Nós devemos entender a mensagem então de Jesus para as 7 igrejas. A mensagem de Jesus para as 7 igrejas é a sua instrução sobre como a igreja vencedora se parece. Ou seja, quando Jesus escreve para as 7 igrejas, é com o intuito de que eles pudessem experimentar a vitória. A cada final ele diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Apocalipse 2:7, vai lá comigo. Apocalipse 2:7. E Jesus faz essa referência 16 vezes na Bíblia. Nós encontramos 16 vezes. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. 8 vezes nos evangelhos e 8 vezes só no livro de Apocalipse. E Jesus ecoa Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e verso 5, que diz: ouve, ó Israel. Moisés falando para o povo: ouve, ó Israel. O nosso Deus é o único Senhor. Quando ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele está fazendo referência ao Espírito que é o Senhor. Ouça, o nosso Deus é o único Senhor. E como é que nós vamos ouvir? Com isso no nosso coração: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com amor no nosso coração. Aleluia. O recado aqui não é apenas para ouvir a exortação ou a correção. Não é só isso que Jesus está falando para as igrejas. Mas mais importante do que isso, a importância de quem dá o recado. O Espírito Santo dá o recado. Quem é que está falando com você nessa noite? É o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que eu quero falar com você nessa série? Que não é somente conhecer o que nós precisamos mudar, mas conhecer quem nos muda. Quem está envolvido nesse processo? E é lindo demais, gente, o fato de que Deus está envolvido no processo de transformação da nossa vida. Ele não te deixa sozinho. Você, cada vez que se relaciona com Ele, você sai mais parecido com Ele. Cada vez que você se relaciona com Deus, você sai mais parecido com Deus. Isso é lindo demais, gente, aleluia. É de ficar apaixonado por Jesus, aleluia. E como é que Ele faz isso? Ele faz sempre dando uma promessa. Ele faz sempre falando: gente, olha mais para frente. Você sabe que
Toda bênção que a gente recebe de Deus, ela tem um ponto que nos conecta com a eternidade. As bênçãos que nós recebemos de Deus não é só para a gente focar no aqui e no agora. Ela supre as nossas necessidades no aqui e no agora, mas ela aponta para a eternidade. Porque a eternidade é muito melhor do que nós possamos ou podemos experimentar aqui no mundo natural. Então quando Jesus fala para essas igrejas, Ele está sempre falando, gente, olha o que na eternidade vocês vão ter. Se você tem paz aqui, imagina a paz da eternidade. Se você tem bênçãos aqui, imagina a bênção da eternidade. É muito melhor, gente. É muito melhor. O que Deus tem para você de maneira sobrenatural é muito melhor do que você pode um dia receber no seu natural. É muito melhor. As bênçãos que nós recebemos aqui são temporais e devem ser um vislumbre da eternidade. Quando o sofrimento é visto na luz de Deus, ele perde o seu poder para intimidar. Quando você olha para a sua situação natural, com os olhos de Deus, o natural perde o poder para te intimidar. Isso é demais, gente. É demais poder focar num Deus que tem coisas melhores e maiores para cada um de nós. Isso é demais, gente. E Jesus aqui estava falando para crentes que já tinham recebido o dom gratuito da salvação. A Bíblia fala que você, como filho de Deus, você tem bênçãos. Eu estava pensando sobre isso, sobre essa medida maior. Deus, Ele está sempre querendo te abençoar com medidas maiores. Ele fala que você, como filho dele, você tem bênçãos que Ele quer para você. Mas Ele também diz que o fiel será cumulado de bênçãos. Ou seja, existem medidas ainda maiores para aqueles que respondem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é responder ao amor de Deus. Tudo coopera. Isso que você está passando nesse presente século não há de se comparar com as bênçãos do mundo vindouro. Aleluia. Veja, Mateus 25, 21 nos lembra: muito bem, servo bom e fiel. Ele fala: foste fiel no pouco, olha a outra medida, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gozo sem fim. Ou seja, vencedores recebem a plena medida das recompensas. Vencedores recebem a plena medida das recompensas. E aqui em Apocalipse, Jesus não deixa as recompensas de fora. Ele cita as recompensas, são 14. Ele fala de comer da árvore da vida no meio do paraíso. Ele fala de receber a coroa da vida, não ser ferido pela segunda morte, comer o maná escondido, receber uma pedra branca, ter poder sobre as nações, receber a estrela da manhã, ser vestido de vestiduras brancas, não ter o nome riscado do livro da vida, Jesus confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos, seus próprios perseguidores saberem que Jesus te ama, ser feito um pilar no templo de Deus, ter o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus escrito sobre eles, e sentar-se no próprio trono de Deus. Recompensas. Recompensas de quem? Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Nós nascemos de novo, gente. E por nascermos de novo, por nascermos de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence. Mas existe uma vitória ainda maior para cada um de nós. E essa vitória é experimentada pelo fiel.
A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. A palavra habitar aqui, Yashev significa morar, assentar, permanecer e continuar. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que continuem comigo, para que permaneçam comigo, para que se assentem comigo. Um vencedor, nesse contexto de Apocalipse, é aquele que vence em áreas específicas de fidelidade. Ele está falando de fidelidade, gente. Fé e fidelidade andam de mãos dadas. É muito interessante isso quando você pega no grego. Fé e fidelidade têm a mesma raiz, pistes e pistos. A mesma palavra no hebraico é usada para fé e fidelidade, emuná. É a mesma palavra. Ou seja, ele está falando que fé e fidelidade andam juntas. Se aquilo que vence o mundo é a nossa fé, a gente pode dizer que a prática dessa fé é a nossa fidelidade, a constância da fé. Olha só essa frase, eu coloquei dessa forma: o fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. Quando você recebe uma promessa de Deus, quando você recebe algo de Deus, você segura ali. O que te segura? Saber que aquele que fez a promessa é fiel. Esse é o fundamento da nossa fé, é o fundamento pelo qual nós caminhamos, a fidelidade de Deus. Se Deus falou, Ele não volta atrás. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. E a prática da nossa fé é a nossa fidelidade a Deus. O fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. E a prática constante da nossa fé é a nossa fidelidade para Deus. Como é que você diz que você está andando pela fé? Na prática da fidelidade. Na fidelidade daquilo que nós ouvimos e praticamos. Se fé é a vitória, então o fundamento da nossa vitória continua sendo a fidelidade de Deus. E a prática diária da nossa vitória é a nossa fidelidade a Deus. Ei, se você está sendo fiel naquilo que Deus falou para você fazer, você está andando em vitória. Você está experimentando vitória aonde quer que você esteja. O fundamento da nossa vitória continua sendo a fidelidade de Deus. E a prática diária da nossa vitória é a nossa fidelidade a Deus. Era isso que eu queria falar para você hoje. A gente experimenta a vitória porque nós nascemos de novo. E nós continuamos na prática da vitória, com a fidelidade a Deus. E como é que vem essa fidelidade? Vem do nosso conhecimento de quem Deus é. Você consegue ver que antes de João falar a Apocalipse, ele começa a apresentar Jesus. Ele só apresenta Jesus. Deixa eu dizer quem é que está falando com você. É Jesus. É Jesus. Jesus que está falando com você. Jesus que está falando com você. Jesus que está falando com você. Aquele Jesus que eu conheci, é Ele que está falando com você. É Ele quem está te apresentando não somente o que você tem que mudar, mas a prática da fidelidade em se relacionar com Jesus. É isso que garante a nossa vitória todo dia. De maneira simples, gente, recebe essa palavra. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E quando ele escreve as cartas para a igreja, ele escreve para que as igrejas experimentem vitória. Como é que eles experimentam a vitória? Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não importa o que você esteja enfrentando, ele sempre, no final dessa história, sempre vai ter ao que vencer, ao que se mantiver fiel até
o final. Não é legal que Jesus dá sempre um elogio? João apresenta Jesus. Quando João apresenta Jesus, Jesus está falando, ele apresenta um elogio. Depois de um elogio, ele traz uma correção, quando tem que trazer uma correção. Mas tem sempre um ao que vencer. Mesmo aqueles que estão na prática da verdade, Jesus continua dizendo, ao que vencer. Ou seja, ao que for até o final, fidelidade, ao que for até o final, crendo. Abraão creu até o final, Moisés creu até o final, Noé creu até o final. Ao que vencer, nós vamos colher essas recompensas. Temos recompensas para colher aqui no mundo natural, e temos recompensas para colher no mundo sobrenatural, na eternidade. Eu e você vamos colher dessas recompensas, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Senhor, muito obrigado por nos falar tão simples nessa noite. Senhor, obrigado por nos incentivar a continuar, meu Rei, a continuar sem pestanejar, a continuar sem olhar para trás, a continuar sem olhar para a esquerda ou para a direita. Senhor, nós estamos olhando para Ti, e nós vamos até o final, nessa proposta de fidelidade, até o final, Senhor.